bem-vindos, queridos espectadores, a um mergulho fascinante na história de um dos santos mais emblemáticos da fé cristã. Preparem-se para descobrir a incrível jornada de São Sebastião, um soldado romano cuja coragem e devoção o transformaram em um símbolo de resistência e inspiração ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos explorar a vida de São Sebastião, desde sua origem na França até sua posição de destaque no exército romano. Acompanharemos sua incrível missão secreta de apoio aos cristãos perseguidos, que o levou a arriscar sua própria vida em nome da fé. Você ficará surpreso ao conhecer os detalhes de sua ousada confrontação com o imperador Maximiano e testemunhar o desfecho trágico, mas cheio de significado, de seu martírio. Veremos como, mesmo após sua morte, o legado de São Sebastião continuou a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos explorar as lendas e relatos históricos que cercam São Sebastião, desvendando sua incrível resiliência e o poder de sua influência na devoção cristã. Conheceremos também a figura inspiradora de Santa Irene, que desempenhou um papel fundamental na preservação da vida de Sebastião. Além disso, vamos desvendar o impacto duradouro de São Sebastião através da basílica erguida em sua honra e da devoção fervorosa que continua a atrair peregrinos de todas as partes do mundo até os dias de hoje. Preparem-se para se emocionar com essa história repleta de coragem, fé e compaixão. Acompanhe-nos nessa jornada pela vida de São Sebastião, um mártir santo que nos ensina a importância de permanecer firmes em nossas convicções, mesmo diante das maiores adversidades. Fiquem conosco e deixem-se envolver pela história cativante de São Sebastião, enquanto mergulhamos nessa narrativa repleta de heroísmo e inspiração. Sejam bem-vindos a este emocionante relato que transcende o tempo e toca os corações de todos aqueles que buscam exemplos de coragem e devoção na caminhada da fé. Você já ouviu falar de São Sebastião? Ele era um soldado romano corajoso, cuja história é inspiradora. Sabe, naquela época, professar a fé em Cristo Jesus não era algo fácil. Os registros que temos sobre ele vêm das antigas atas romanas, que detalham seu martírio e sua condenação. As atas eram documentos escritos por escribas, que relatavam os terríveis sofrimentos e torturas infligidos aos cristãos antes de sua morte. Porém, é importante mencionar que esses relatos eram muito mais focados nos tormentos impostos do que nas vidas dos próprios mártires. Imagine só, essas atas eram publicamente expostas nas cidades, com o objetivo de desencorajar as pessoas a se converterem ao cristianismo. Era uma forma de mostrar as consequências terríveis que os seguidores de Cristo poderiam enfrentar. Mas, mesmo diante de tudo isso, São Sebastião permaneceu firme em sua fé. Existem detalhes interessantes que nos ajudam a compreender melhor a história de São Sebastião. Ele era um soldado de alta patente e, ao mesmo tempo, um cristão convicto. Quando sua fé foi descoberta, ele foi submetido a um julgamento injusto e condenado à morte. O martírio de São Sebastião ocorreu através de flechadas. Ele foi amarrado a um poste alvejado por inúmeras flechas, enquanto era observado por uma multidão. Surpreendentemente, ele sobreviveu a esse ataque brutal e, depois, teve a coragem de enfrentar o imperador Diocleciano, repreendendo-o por perseguir os cristãos. Isso tornou-o ainda mais admirado pelos fiéis. A devoção a São Sebastião cresceu ao longo dos séculos e sua imagem se tornou um símbolo de resistência e fé inabalável. Hoje, ele é considerado o padroeiro dos arqueiros, soldados, atletas e daqueles que enfrentam doenças graves. Sua história nos inspira a seguir nossas convicções, mesmo diante das adversidades, e a ter esperança em tempos difíceis. São Sebastião é um exemplo de coragem e perseverança, um verdadeiro herói que nos ensina que a fé pode nos sustentar mesmo nos momentos mais desafiadores. Você sabia que São Sebastião, o soldado romano e cristão, tinha uma história fascinante? Nasceu em Narbona, na França, em 256 d.C. e logo se mudou com sua família para Milão,
na Itália, cidade de sua mãe. Fascinado pela carreira militar, ele se alistou no exército romano e, rapidamente, ganhou a confiança e o favor do imperador Diocleciano, alcançando o posto de comandante da prestigiosa Guarda Pretoriana. No entanto, o que poucos sabiam era que São Sebastião tinha se convertido secretamente ao cristianismo. Usando sua posição privilegiada no exército, ele realizava visitas frequentes aos cristãos presos, que esperavam ser levados para o Coliseu, onde enfrentariam leões famintos ou seriam lançados em lutas contra gladiadores. Sebastião oferecia palavras de encorajamento e consolo, transmitindo a esperança da vida eterna de acordo com os princípios do cristianismo. Sebastião era um exemplo único de lealdade a dois exércitos, o exército de Roma e o exército de Cristo. Ele equilibrava suas responsabilidades militares com sua fé inabalável, evitando participar dos atos de idolatria e dos martírios impostos aos cristãos. Seus amigos e até mesmo o imperador Maximiano o admiravam por sua dedicação e retidão, sem saber que ele era um seguidor de Jesus. A reputação de São Sebastião era tão respeitada que ele foi nomeado capitão da primeira Guarda Pretoriana, uma posição de prestígio reservada apenas para pessoas ilustres e de caráter exemplar. Sua integridade era notável, pois ele sempre buscava cumprir seus deveres militares, ao mesmo tempo em que ajudava os cristãos perseguidos. Ele não só visitava os cristãos presos, mas também levava assistência aos doentes e necessitados. São Sebastião não media esforços para demonstrar compaixão e solidariedade aos seus irmãos de fé, mesmo que isso significasse correr riscos pessoais. A história de São Sebastião nos inspira até hoje, pois ele mostrou que é possível seguir nossas convicções mais profundas, mesmo em meio a desafios e perseguições. Ele nos lembra que a coragem e a compaixão podem caminhar lado a lado, e que podemos fazer a diferença na vida daqueles que sofrem, mesmo quando nos encontramos em posições de poder. São Sebastião deixou um legado duradouro como mártir dos primeiros séculos da Igreja cristã. Sua devoção continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, ensinando-nos a permanecer fiéis aos nossos princípios, a amar o próximo e a buscar a justiça, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Além de sua dedicação aos cristãos presos e necessitados, São Sebastião também era conhecido por sua impressionante força física e habilidade como arqueiro. Sua destreza no manejo do arco e flecha o tornou um símbolo de proteção e vitória nas batalhas. Enquanto servia como comandante da Guarda Pretoriana, Sebastião liderou seus soldados em várias campanhas militares bem-sucedidas. Sua liderança carismática e coragem inspiravam os soldados sob seu comando, e sua fama de excelência como guerreiro logo se espalhou por todo o Império Romano. No entanto, o segredo de sua fé cristã não poderia permanecer oculto para sempre. Eventualmente, durante a perseguição aos cristãos ordenada por Diocleciano, seu compromisso com Jesus foi revelado. O imperador ficou enfurecido ao descobrir que um de seus comandantes mais estimados era um seguidor de uma fé considerada ameaçadora ao poder estabelecido. Diocleciano ordenou que São Sebastião fosse preso e submetido a um julgamento injusto. Durante seu interrogatório, Sebastião manteve sua coragem inabalável, defendendo sua fé e proclamando sua devoção a Cristo, mesmo diante das ameaças e torturas impostas pelos inquisidores. No entanto, a história mais conhecida de São Sebastião é seu martírio. Após o julgamento, ele foi amarrado a um poste alvejado por uma chuva de flechas, numa praça pública, diante de uma multidão atonita. Miraculosamente, sobreviveu às flechas, mesmo gravemente ferido, encontrou forças para denunciar o imperador Diocleciano por suas injustiças e perseguições contra os cristãos. Embora suas palavras tenham inflamado ainda mais a ira do imperador, a resiliência e a fé inquebrantável de São Sebastião impressionaram profundamente as pessoas ao seu redor. Testemunhar sua coragem diante da morte levou muitos a questionarem as ações do Império Romano e a considerarem o cristianismo como uma fé verdadeira e poderosa. Após o martírio de São Sebastião, sua história se espalhou rapidamente pelos quatro cantos do Império Romano. As pessoas começaram a venerá-lo como um mártir intercessor diante de Deus,
buscando sua proteção e auxílio em tempos difíceis. A devoção a São Sebastião cresceu ao longo dos séculos e perdura até os dias de hoje. São Sebastião é reverenciado como o padroeiro dos arqueiros, soldados, atletas e todos aqueles que enfrentam doenças graves. Sua imagem muitas vezes é retratada com flechas, simbolizando seu martírio, e um olhar sereno e confiante, representando sua fé inabalável. A história de São Sebastião nos inspira a nunca desistir de nossos princípios, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando confrontados com adversidades e perseguições. Sua coragem, compaixão e dedicação ao próximo são um exemplo atemporal de como um único indivíduo pode fazer a diferença em meio às maiores provações. Você sabia que São Sebastião, além de suas responsabilidades militares, também se tornou um verdadeiro missionário no exército romano? Segundo relatos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado nas fileiras romanas com um propósito especial: fortalecer e encorajar o coração dos cristãos que estavam sofrendo com as terríveis torturas. Ao ingressar no exército, Sebastião aproveitou sua posição para se aproximar dos cristãos presos e perseguidos, que esperavam pelo martírio. Ele sabia que eles enfrentavam um dos momentos mais difíceis de suas vidas, com suas crenças e convicções sendo desafiadas de forma implacável. Movido por sua fé inabalável, Sebastião se dedicava a transmitir palavras de ânimo e força aos cristãos encarcerados. Ele os visitava com frequência, levando consolo, esperança e a certeza de que a vida além da morte era uma realidade nos princípios do cristianismo. Imagine a cena: um soldado romano, que ocupava uma posição de destaque no exército, oferecendo palavras de esperança aos prisioneiros. Sua presença era um raio de luz em meio às trevas da perseguição. Ele os incentivava a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das torturas e ameaças. A ação de Sebastião era muito mais do que uma demonstração de compaixão. Era um ato de coragem e resistência, pois, ao revelar sua própria fé cristã, ele corria o risco de ser descoberto e perseguido também. No entanto, seu compromisso com Deus e com seus irmãos de fé era mais forte do que qualquer medo. Essa missão de Sebastião no exército romano foi um testemunho poderoso do poder transformador da fé. Ele se tornou um farol de esperança em meio à opressão, mostrando aos cristãos que eles não estavam sozinhos em sua luta. Sua presença e suas palavras de encorajamento fortaleciam o espírito dos prisioneiros, permitindo-lhes enfrentar a morte com coragem e convicção. São Sebastião nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, podemos encontrar maneiras de ser luz e consolo para aqueles que estão ao nosso redor. Ele nos mostra a importância de sermos missionários em nossos próprios contextos, levando esperança e amor a quem precisa, mesmo quando a situação parece desesperadora. Sebastião dedicou sua vida e seu serviço militar não apenas à proteção do Império Romano, mas também à proteção da fé e dos valores cristãos. Sua coragem, compaixão e compromisso exemplares são um legado inspirador que nos convida a refletir sobre nosso papel como seguidores de Cristo e a nos perguntar como podemos ser agentes de transformação em nosso mundo hoje. Você não vai acreditar na reviravolta na história de São Sebastião. Assim que o imperador Maximiano ficou sabendo da existência de cristãos infiltrados no exército romano, iniciou uma intensa perseguição para expulsá-los das fileiras. Aqueles que eram filhos de soldados, no entanto, foram obrigados a permanecer no serviço militar, incluindo o próprio capitão Sebastião. A situação se complicou quando um soldado denunciou a fé cristã de Sebastião ao imperador. Maximiano, sentindo-se traído, exigiu que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Mas, para a surpresa de todos, Sebastião se recusou veementemente a abdicar de sua devoção.
Essa determinação impressionou o imperador, que decidiu usar a morte de Sebastião como exemplo para desencorajar outros cristãos. Maximiano ordenou que Sebastião fosse submetido a uma morte cruel e brutal diante de todos. O palco escolhido foi o estádio de Palatino, onde uma multidão se reuniu para testemunhar a execução. Os arqueiros, obedecendo às ordens do imperador, despiram Sebastião e o amarraram a um poste. Em uma cena assombrosa, os arqueiros lançaram suas flechas impiedosamente em Sebastião, ferindo-o gravemente. Apesar das dores intensas e do sangramento profuso, ele não renunciou à sua fé. Sua determinação e coragem inspiraram aqueles que testemunharam sua resistência diante da morte iminente. Sebastião permaneceu ali, sangrando, até que sua vida se esvaísse. Sua morte cruel e pública foi um ato de violência destinado a intimidar outros cristãos, mas acabou tendo um efeito totalmente oposto. Em vez de enfraquecer a fé dos seguidores de Cristo, a coragem de São Sebastião fortaleceu o testemunho dos cristãos e incentivou ainda mais pessoas a se converterem à fé cristã. É incrível como a história de São Sebastião nos mostra o poder da convicção e da fé inabalável. Mesmo enfrentando a morte iminente, ele preferiu manter-se fiel a Jesus, escolhendo sofrer por amor à sua crença. Hoje, a imagem de São Sebastião sendo alvejado por flechas serve como um lembrete de sua devoção e sacrifício. Ele se tornou um símbolo de resistência, perseverança e inspiração para todos nós, nos desafiando a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo diante das adversidades mais cruéis. A história de São Sebastião nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode brilhar intensamente. Sua coragem e exemplo continuam a ecoar ao longo dos séculos, lembrando-nos da importância de defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando enfrentamos oposição e perseguição. A história de São Sebastião nos reserva um acontecimento verdadeiramente surpreendente. Após a terrível chuva de flechas que deveria ter tirado sua vida, algo extraordinário aconteceu. Irene, uma cristã devota e seus amigos, chegaram ao local da execução e ficaram espantados ao verem que Sebastião ainda estava vivo. Com um misto de alívio e admiração, eles prontamente agiram. Rapidamente, levaram Sebastião dali, cuidadosamente o esconderam na casa de Irene e trataram de seus ferimentos com zelo e cuidado. Irene, movida por sua fé e compaixão, dedicou-se ao cuidado de Sebastião durante sua recuperação. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que ele recebesse os cuidados necessários, tanto físicos quanto espirituais. Enquanto Sebastião se recuperava, a notícia de seu retorno dos mortos começou a se espalhar, gerando um sentimento de esperança e admiração entre os cristãos perseguidos. Sua sobrevivência milagrosa era vista como um sinal divino, fortalecendo ainda mais a fé e a determinação daqueles que seguiam a Jesus. Durante o período em que permaneceu escondido na casa de Irene, Sebastião continuou a compartilhar sua fé e a encorajar os cristãos a permanecerem firmes em meio à perseguição. Ele se tornou um símbolo vivo da resistência e do poder da crença, inspirando a todos com sua força e devoção incansáveis. A história de Sebastião e Irene nos mostra que, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, sempre há pessoas dispostas a estender a mão e oferecer ajuda, amor e proteção. A generosidade e coragem de Irene em acolher e cuidar de Sebastião são um exemplo poderoso de solidariedade e empatia, valores que devemos valorizar e praticar em nossa própria jornada. Após se recuperar completamente, Sebastião não se escondeu mais. Ele escolheu enfrentar o imperador e a perseguição de frente, declarando sua fé abertamente. Sua determinação e disposição para enfrentar o perigo, mesmo após escapar da morte, inspiraram inúmeros cristãos a permanecerem firmes em suas convicções. A história de Sebastião e Irene é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a solidariedade e a fé podem iluminar nosso caminho. O exemplo de cuidado mútuo e coragem desses dois personagens nos inspira a estender a mão aos outros em suas dificuldades, compartilhar o amor de Cristo e permanecer firmes em nossa fé,
independentemente das adversidades que possamos enfrentar. Após sua recuperação milagrosa, São Sebastião não se deixou abater pelo medo ou pelas ameaças. Ele decidiu enfrentar diretamente o imperador Maximiano, determinado a fazer um apelo para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Sebastião estava disposto a dar a vida em defesa da fé. Infelizmente, Maximiano não estava disposto a ouvir as palavras de Sebastião. Em vez disso, ele ordenou que o açoitassem impiedosamente até a morte. A crueldade do castigo foi além. Após sua execução, o corpo de Sebastião foi lançado em uma fossa, com a intenção de que nenhum cristão o encontrasse e prestasse homenagens. No entanto, a história de São Sebastião não terminou aí. Ele apareceu em uma visão a Lucina, uma cristã devota, revelando-lhe o local onde seu corpo seria encontrado, pendurado em um poço. Movida por sua fé e respeito a Sebastião, Lucina seguiu as instruções e encontrou o corpo do mártir. Determinada a honrar e preservar sua memória, Lucina providenciou o sepultamento de São Sebastião nas catacumbas, um complexo subterrâneo sagrado onde os cristãos se reuniam para orar e enterrar seus mártires e santos. Sebastião desejou repousar ao lado dos apóstolos, demonstrando seu profundo amor pela Igreja e sua conexão com aqueles que compartilharam a mensagem de Jesus. A descoberta do corpo de São Sebastião nas catacumbas se tornou um evento significativo para os cristãos da época. Sua coragem, testemunho e os milagres associados à sua vida e morte inspiraram um fervor ainda maior na comunidade cristã, fortalecendo sua devoção e resiliência diante da perseguição. A devoção a São Sebastião cresceu ao longo dos séculos, espalhando-se por todo o mundo e tocando os corações de inúmeros fiéis. Ele é reverenciado como um poderoso intercessor e padroeiro em tempos de adversidade, sendo invocado para proteção, cura e força espiritual. A história de São Sebastião nos desafia a refletir sobre a importância de defender nossos valores e crenças, mesmo quando enfrentamos oposição. Ele nos mostra que a coragem, a resiliência e o compromisso com nossa fé podem transcender a morte e deixar um legado duradouro. Hoje, ao lembrarmos de São Sebastião, somos convidados a nutrir a mesma força interior que ele demonstrou ao enfrentar a perseguição. Que sua história nos inspire a sermos testemunhas intrépidas da verdade, a cuidarmos uns dos outros em tempos difíceis e a encontrarmos esperança e consolo na certeza de que, assim como São Sebastião, podemos descansar em paz, confiantes na promessa da vida eterna. Você sabia que a devoção a São Sebastião é tão forte que um templo foi erguido em sua honra? Alguns relatos sugerem que São Sebastião foi originalmente enterrado no jardim da casa de Lucina, localizada na Via Ápia, uma das antigas estradas romanas. E foi exatamente nesse lugar que sua basílica foi construída. A Basílica de São Sebastião nas Catacumbas é um local sagrado que remonta aos primeiros séculos da história cristã. Essa basílica, dedicada a São Sebastião, foi erguida como um tributo ao mártir corajoso e se tornou um ponto de peregrinação para devotos de todo o mundo. O templo, que existe até os dias de hoje, é um testemunho vivo da devoção contínua a São Sebastião. Visitantes e peregrinos vêm de todas as partes para prestar suas homenagens, fazer suas orações e buscar a intercessão do santo. A Basílica de São Sebastião é um local de grande significado espiritual. Sua arquitetura impressionante e sua atmosfera serena convidam à reflexão e à conexão com a história de fé que permeia o lugar. Os devotos encontram ali um espaço propício para se conectar com a coragem e o exemplo de São Sebastião, renovando sua própria devoção e buscando força para enfrentar os desafios da vida. É incrível pensar que, ao visitar a Basílica de São Sebastião, estamos caminhando pelos mesmos corredores que foram testemunhas dos primeiros momentos do cristianismo e que serviram de abrigo para os fiéis durante os tempos de perseguição. Essa basílica é um símbolo poderoso da perseverança e da resistência da fé cristã ao longo dos séculos.
Ela nos lembra que, apesar das dificuldades e adversidades, a devoção a São Sebastião continua viva e ativa, unindo pessoas de diferentes culturas e origens em torno de uma fé compartilhada. Ao visitar a Basílica de São Sebastião, somos convidados a refletir sobre nosso próprio compromisso com nossos valores e convicções. É um momento para renovar nossa fé, buscar inspiração e encontrar consolo na comunhão com outros peregrinos que também compartilham do amor por São Sebastião. Portanto, se um dia você tiver a oportunidade de visitar Roma, não deixe de conhecer a Basílica de São Sebastião nas catacumbas. Lá, você poderá se conectar com a história viva do mártir e experimentar a força e a devoção que continuam a atrair pessoas de todo o mundo, em busca de conforto espiritual e da bênção de São Sebastião. É interessante notar que São Sebastião não é o único soldado romano venerado como mártir e santo. Assim como São Jorge, ele faz parte de um grupo de soldados romanos cujo culto ganhou destaque a partir do século IV e atingiu seu auge nos séculos XIV e XV, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Ortodoxa. A devoção a São Sebastião é celebrada todos os anos em 20 de janeiro. Nessa data especial, os fiéis se reúnem para honrar e lembrar o exemplo corajoso e a dedicação à fé de São Sebastião. Além disso, vale mencionar que Irene, aquela que cuidou das feridas de Sebastião, também teve sua vida santificada e é venerada como santa. Uma capela dedicada a ela pode ser encontrada em Palatino, onde uma pintura retrata o momento em que ela presta cuidados a Sebastião. A festa de Santa Irene é celebrada em 30 de março, uma ocasião em que os devotos têm a oportunidade de honrar sua generosidade e compaixão, assim como seu papel crucial na preservação da vida de São Sebastião. Essas datas festivas são momentos significativos para a comunidade cristã, pois nos permitem refletir sobre a vida e o legado desses santos, buscando inspiração em seu testemunho de fé e de serviço ao próximo. Tanto São Sebastião quanto Santa Irene nos ensinam que a devoção e o cuidado mútuo são parte essencial do caminho cristão. Suas histórias se entrelaçam e nos lembram da importância de cuidarmos uns dos outros, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao celebrarmos São Sebastião e Santa Irene, somos convidados a refletir sobre a coragem de enfrentar adversidades, o poder do amor e da compaixão, e a importância de sermos instrumentos de cura e apoio para aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, nas datas dedicadas a São Sebastião e Santa Irene, unamo-nos à comunidade cristã em oração e reflexão, reconhecendo o impacto duradouro que esses santos tiveram em nossa fé e buscando seguir seus exemplos de dedicação, generosidade e amor ao próximo. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante pela vida e legado de São Sebastião. Ao longo deste vídeo, testemunhamos a coragem inabalável desse soldado romano, sua dedicação à fé cristã e seu exemplo inspirador de resistência diante da perseguição. São Sebastião nos ensina que a força da convicção e a determinação em seguir os princípios do cristianismo podem nos guiar mesmo nos momentos mais sombrios. Sua imagem icônica, alvejada por flechas, representa não apenas a sua coragem diante da morte, mas também o poder transformador da fé em Cristo. Ao olharmos para São Sebastião, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que estamos dispostos a enfrentar os desafios e perseguições que podem surgir ao seguirmos nossa fé? Será que estamos dispostos a permanecer firmes em nossas convicções, independentemente das circunstâncias? Além disso, a oração a São Sebastião é uma fonte de conforto e esperança para aqueles que enfrentam dificuldades, doenças ou situações adversas. Através dessa prece, encontramos um canal de comunicação com o santo, buscando sua intercessão e proteção. Nesse momento, convido você a se unir em uma breve reflexão e oração a São Sebastião. Que possamos lembrar de seu exemplo de coragem, compaixão e fidelidade, buscando inspiração para enfrentar os desafios de nossas próprias vidas e fortalecer nossa fé em Cristo.
Que a imagem e a história de São Sebastião permaneçam em nossos corações como um lembrete constante de que, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar, a nossa fé e dedicação a Deus podem nos sustentar e nos conduzir por caminhos de luz e esperança. Agradeço por nos acompanhar nessa jornada e espero que a história de São Sebastião tenha tocado sua vida de alguma forma. Que a coragem e o legado desse santo mártir continuem a nos inspirar a viver uma vida de fé, compaixão e amor ao próximo. Se você apreciou este vídeo e se sentiu inspirado pela história de São Sebastião, gostaríamos de pedir um pequeno gesto de apoio. Por favor, deixe um curtir e um comentário compartilhando suas reflexões e experiências relacionadas ao tema. Além disso, se você deseja continuar acompanhando conteúdos inspiradores e relacionados à fé cristã, convidamos você a se inscrever no canal A Bíblia Sagrada. Lá, você encontrará mais vídeos enriquecedores sobre a história dos santos, reflexões bíblicas e muito mais. Agradecemos sua participação e apoio. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para que possamos continuar compartilhando mensagens de esperança e inspiração para todos os que buscam fortalecer sua fé. Até a próxima e que Deus abençoe você ricamente.